Pois bem, meus amigos, ontem os nossos maravilhindos parlamentares voltaram ao trabalho finalmente e adivinha qual foi a prioridade dos alecrins dourados de Brasília? Isso mesmo, aumento de gastos. Acredita que eles votaram um novo penduricalho para os servidores que vai aumentar o salário em até 100%. Boa essa de ter um aumento de 100%, né? O ruim é que a gente vai ter que pagar a conta. Inclusive, vai ter servidor que ganha mais do que deputado, e eu não estou exagerando. Vou mostrar para vocês o vídeo dessa informação saindo da boquinha do seu Hugo Moita, e aproveitando que estou falando sobre os trabalhos no Congresso, vou atualizar vocês sobre as últimas movimentações com relação às CPIs, pois já temos marcado o depoimento do Vorcaro e a sessão que vai pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal de ministros e seus parentes. Enquanto tudo isso acontece ali na Praça dos Três Poderes, no cativeiro do Bolsonaro, ele será novamente processado. Sim, ele passará por um novo processo e eu vou mostrar hoje os detalhes de mais essa perseguição ao ex-presidente. Então, se você já gostou das pautas, me ajude a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Vamos começar aqui com este penduricalho que a esquerda votou em peso para aprovar. E lembrando que eles ficam dizendo que os mais ricos têm que pagar mais imposto. Olha a manobra que eles estão fazendo para livrar o bumbumzinho dos servidores. E assim, ó, não é servidor concursado. Tá? São os CCs. Até pode ter algum concursado, mas essas vagas aqui são ocupadas por indicação dos parlamentares. Gazeta do Povo traz a manchete. Congresso aprova reajuste e gratificação de até 100% a servidores da Câmara e do Senado. Eles alegam que os servidores do Judiciário já tinham essa regalia, que é uma regalia que diz assim: a cada 3 dias trabalhados, tu ganha 1 dia de folga, só que esse dia de folga pode ser convertido em dinheiro através de uma gratificação que nem precisa pagar imposto de renda. Ó, que maravilhoso. E o salário pode chegar a 70 mil, gente. É mais do que deputado. O André Chalders, que trabalha lá no Metrópolis, traz aqui mais um detalhe interessante, ó. A ficha de tramitação do penduricalho a jato é hilária, porque tudo foi aprovado em menos de 2 horas. Olha que absurdo. À 1h da tarde, o texto foi tornado público. Então, ninguém sabia qual era o teor do texto. E por volta das 14h50 já estava aprovado, por votação simbólica, para ninguém saber quem é que votou a favor, mas a bancada da esquerda, PT, PSOL, esses que dizem que são contra a desigualdade, votaram para aumentar a desigualdade aqui, porque vai aumentar o salário deles, ó, votação simbólica. É o projeto mais rápido que eu já vi em 13 anos de Brasília. Salários chegarão a 77 mil. E não vai ser o Betinho a concursado, só para os detentores de função indicados politicamente. Vocês já sabem, né? Quem é que vai pagar essa conta? Sim, meus amigos, somos nós, infelizmente, e inclusive eu vou dar a dica de novo que o pessoal sempre me pede. Quem quer fazer uma renda extra aí de 2 a 5 mil reais, não é nenhum milagre para ficar rico sem trabalhar na internet. Não, trabalho sério, uma renda extra de 2 a 5 mil reais, pode ser mais dependendo do teu esforço, não precisa saber falar inglês, não precisa mostrar o rosto na internet, é o sistema FSA, um produto 100% validado, então você não vai precisar inventar nada, só seguir o roteiro, copiar e colar e aí fazer a sua renda extra. Se ficou interessado e quer saber mais, eu vou deixar aqui embaixo da descrição, presta atenção, muita gente me pergunta depois. Tem o título, o maisinho lá embaixo, clica no maisinho, clica ali no link, você será direcionado para o WhatsApp e ganhará 3 aulas 100% gratuitas para saber mais detalhes. Agora, essa informação aqui de que os servidores vão ganhar mais do que os deputados, foi a Júlia Zanata que arrancou do seu Hugo Moita. Presta atenção. Essa questão que está sendo votada agora, no caso, os diretores passariam a ganhar mais do que deputado? Extrapolando o teto? Sim. Passariam a ganhar mais que deputado? O banco de horas, sim. Sim. Tá bom, presidente. Só esse
sim, vão ganhar mais do que deputados e irão extrapolar o teto, e quem paga a conta somos nós. Aproveitando então para atualizar você sobre as CPIs. Em ano de eleição parece que teremos muitas CPIs, começando aqui pela CPI do roubo dos aposentados. O presidente da CPI do INSS diz que Toffoli vai liberar dados de Vorcaro. Depois de se reunir com o ministro do Supremo, o senador Carlos Viana afirma que o magistrado autorizará quebras de sigilo aprovadas pela comissão. Eu já cheguei a falar sobre esse assunto com vocês. A CPI do roubo dos aposentados aprovou a quebra do sigilo telefônico e telemático do Vorcaro, aquele celular que inclusive fiz um vídeo na semana passada falando sobre imagens de festas para maiores de 18 anos. Vou deixar linkado aqui no izinho caso você não tenha assistido. Esses dados estão na mão do Alcolumbre, que inclusive proibiu, né, a divulgação das visitas do careca do INSS, onde é que ele esteve ali no Senado, quem que ele visitou, quem que ele deixou de visitar, porque se liberar esse dado vai acabar com a democracia. Enfim, o Toffoli disse para o senador que vai autorizar, mas o Igor Gadelha traz um detalhe interessante, porque tem uma condição. O pedido de Toffoli ao presidente da CPMI do INSS. O presidente da CPMI do INSS no Congresso Nacional se reuniu com o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master, ontem, terça-feira, e ele fez um pedido. Segundo Viana, Toffoli pediu paciência. Não é tão rápido assim, né? Paciência para devolver aos membros da CPMI os dados do celular Daniel Vorcaro, dono do Master. Os dados estão em posse do Alcolumbre e o Toffoli alega que ele está muito preocupado com a segurança dessas informações, porque um vazamento poderia comprometer a investigação da Polícia Federal, e tudo que o Toffoli quer é que se investigue muito bem o caso do Banco Master. A gente sabe. Então, eu acho também que ele está pedindo paciência, aí é uma avaliação minha, fonte vozes da minha cabeça, porque a CPI do INSS, que é uma CPI mista, está para acabar. E talvez não consigam renovar por mais 60 dias, conforme os parlamentares solicitaram, e daí livraria o Toffoli dessa bomba. Mas, antes de acabar, teremos sim confirmado o depoimento do Vorcaro. Tá aqui, ó, CPMI do INSS confirma depoimento de Vorcaro para o dia 26 de fevereiro. Dono do Master deverá ser ouvido presencialmente pelos parlamentares. E aqui tem outro detalhe interessante: ele não pediu habeas corpus para ficar calado. A Andresa Matais traz a informação. Vorcaro não pediu habeas corpus para silenciar em CPMI do INSS. Não é do perfil de Vorcaro permanecer em silêncio. Pelo seu estilo, ele irá responder a todas as perguntas pertinentes ao escopo da CPMI. Vale lembrar aqui que o grande valor aí do Vorcaro é justamente o seu silêncio. Ele tem muitas informações, vídeos e fotos comprometedores num nível assustador, e é claro que ele vai usar essa pressão às autoridades para que ele seja, para que ele fique livre da cadeia, de todas as consequências desse roubo bilionário. Então, se ele cair, ele vai cair atirando. E eu torço para que aconteça isso. Inclusive, já separem aí na sua agenda, a primeira semana depois do Carnaval, dia 26 de fevereiro, Vorcaro na CPMI do INSS. Enquanto isso, na CPI do crime organizado, que isso está acontecendo lá no Senado, nós já temos a data em que será votada a quebra de sigilo dos familiares e ministros do STF. Tá aqui a matéria da Veja. A CPI do Senado já tem data para votar quebras de sigilo de parentes de ministros do STF. Empresas e familiares de Toffoli e Moraes devem ser os principais alvos. Quem afirma isso é o imprevisível senador Alessandro Vieira, que disse o seguinte, abre aspas: "Não vemos interesse do Ministério Público em investigar ministros do Supremo." Por que será? Né? Será que é porque o Guneta tá junto no negócio do Instituto do Gilmar e todo mundo tá juntinho? Será que é por isso, Alessandro? Então, queremos aprovar quebras de sigilo que comprovem denúncias relacionadas a Toffoli e Moraes. O famoso contrato da Vivi dos 129 milhões. Isso significa que pretendemos quebrar o sigilo de pessoas físicas e jurídicas, os escritórios.
ligadas a eles, inclusive familiares. O Fabiano Contarato já confirmou a sessão deliberativa no dia 11, portanto, na semana que vem, e aproveitaremos a oportunidade, fecha aspas aqui, para o senador Alessandro Vieira, o imprevisível. E teremos mais uma CPMI, mais uma CPI mista. Ontem, os parlamentares da oposição finalmente protocolaram, pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso. E agora não tem choro nem vela. Na primeira sessão do Congresso que o Alconhonho marcar, ele terá aí que implementar a CPI. Talvez ele atrase um pouquinho para nomear o pessoal que vai participar da comissão, mas depois da CPI do circo, o STF abriu uma jurisprudência de que a CPMI não tem fila, não tem espera e não depende de autorização. Ela tem que ser aberta. Então teremos sim aí uma CPMI do Banco Master. Enquanto isso, no Banco Central, traz a informação a Malu Gaspar de que ele se negou a fornecer dados. O Banco Central se nega a fornecer informações sobre reuniões entre Alexandre de Moraes e Galípolo. Órgão regulador rejeitou pedidos via LAI, alegando riscos à segurança da sociedade. Meu Deus, se alguém souber o que o Xande falou com Galípolo na reunião, a democracia da banana acaba. E do Estado, e diz que os encontros não foram documentados. Aí ele se contradisse, porque há um tempo atrás, logo que começou essa polêmica, o seu Galípolo falou que todos os encontros referentes ao Banco Master e tudo, foi tudo documentado, tinha ata, estava tudo certo, e agora ele está dizendo que não. Qual das duas será a fake news? Vamos então a mais um capítulo aí da perseguição do Bolsonaro, que passará por um novo julgamento. Eles querem que o Bolsonaro perca a sua patente no Exército. Tá aqui. Entenda como será o julgamento de Bolsonaro no Superior Tribunal Militar. Relator do processo sobre perda de patente foi indicado por Michel Temer, e aí fala que ele tem um perfil um pouco mais conservador, age mais na defesa das Forças Armadas, mas nós teremos ali como revisora a Verônica Abdala Sterman, escolhida no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma daquelas feministas. Nós vamos acompanhar a votação aí. Afinal de contas, o Superior Tribunal Militar é um pouquinho menos aparelhado do que os outros tribunais. Não estou dizendo que não é, só estou dizendo que é menos. Mas aqui a Malu Gaspar traz outra informação interessante sobre a torcida dos militares da trama golpista, meu Deus, do algodão doce, para o julgamento que pode expulsá-los das Forças Armadas. É um texto bem comprido e eu li todo. Basicamente é o seguinte: os militares, tanto Jair Bolsonaro quanto os outros generais aí que foram condenados pelo STF, têm a esperança de que esse julgamento demore, porque depois de recebidos os documentos, o processo demora em torno de 6 meses. Isso vai dar lá perto da eleição, e aí eles não vão querer julgar, porque eles esperam que o Flávio Bolsonaro ganhe, né? Que o Flávio, o candidato da direita aí, ganhe a eleição, que Lula não se reeleja, e aí eles não vão nem precisar se preocupar com isso. Só o fato de um candidato de direita vencer a eleição já diminui a pressão sobre eles, porque aqui no Brasil os tribunais não funcionam por lei, eles funcionam por pressão, né? A democracia é maravilhosa, mas eles também contam que ganhando um candidato de direita, logo depois teremos a anistia, e tomara que tenhamos mesmo aí uma vitória de Flávio Bolsonaro e uma anistia aos reféns do 8 de janeiro, porque já passou de todos os limites do imaginável. E aí eu vi essa notícia e eu fiquei assim confusa, quero inclusive que vocês me ajudem. Saiu no Globo. Por domiciliar a Bolsonaro, Michele e Valdemar pedem a aliados para reduzirem ataques ao STF. Não pode falar mal do STF. Estratégia, em vez de confrontar, é sensibilizar a corte, focando o discurso nas condições de saúde do ex-presidente. Pode ser que seja uma fake news, afinal de contas estamos lendo o Globo, mas também pode ser que seja verdade. Algumas vezes o Globo, até o relógio parado, acerta 2 vezes por dia, não é, pessoal? Não é só mentiras que o Globo publica. Às vezes eles publicam alguma matéria interessante. Malu Gaspar publicou várias, inclusive o contrato milionário da Dona Vivi. Mas esse pessoal do Centrão, assim, Valdemar, essa galera, eles não entenderam que a gente não negocia com o crocodilo enquanto a gente tá com a cabeça dentro da boca dele, que não, eles não vão se sensibilizar.
Falando mal ou não falando mal, eles não vão se sensibilizar, vai dar no mesmo. Vou provar para vocês. Olha só o que aconteceu ontem. O Oruan, que é o filho do Marcinho da VP, do Comando Vermelho, narcoterrorismo, né? Organização narcoterrorista, é disso que estamos falando aqui. Ontem ele voltou para cadeia, após violar tornozeleira 22 vezes. É alvo de ordem de prisão. Então ele é filho do Marcinho VP, está envolvido aí com essa organização narcoterrorista que é o Comando Vermelho, e a polícia esperou ele violar a tornozeleira 22 vezes. O que aconteceu com o Bolsonaro quando ele teve surto? Moraes decretou a prisão minutos após a tornozeleira de Bolsonaro ser violada. O ministro estava acordado quando foi comunicado pelo Centro de Integração de Monitoramento Integrada do Distrito Federal e autorizou a operação e não dormiu mais. Então, assim, eles têm mecanismos para, na hora que uma tornozeleira é violada, eles irem lá e prender. Mas, numa ditadura, os criminosos comuns são muito melhores tratados do que os perseguidos políticos, que é o caso do Bolsonaro, né? Com a história do algodão doce, que nem eles mais acreditam. Então, eu espero sinceramente que o pessoal entenda o jogo que a gente está jogando. A gente não está num regime democrático, inclusive porque é um julgamento que é conduzido através de sensibilização, de argumento. Aí, se parar de falar isso, eu julgo aquilo. Aí, quem sabe, fica amiguinho desse... Isso daí não funciona. Não funciona e, infelizmente, a direita sempre vai tomar 7-1 enquanto continuar com essa postura. Repito, pode ser mentira, mas eu já vi muitas vezes acontecer esse tipo de coisa na realidade. Fico muito triste quando vejo personagens tão importantes como a Michelle e o Valdemar não entenderem o jogo que eles estão jogando, mas essa é só a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Aumentar salários e manter privilégios longe da realidade do povo. O brasileiro aperta o cinto, eles dobram ganhos. Fique atento, questione e compartilhe essa informação.